Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para a nossa Escola Bíblica Dominical online e dessa vez de forma ao vivo para vocês. Nós estamos aqui com o irmão Ulisses, nós vamos conversar um pouco sobre as perguntas que o pastor nos envia. E estávamos lendo o livro de Atos e agora nós estamos no livro de Josué e vamos conversar um pouquinho aí. Graças pais e irmãos, bom dia a todos. O estudo dessa semana do pastor está maravilhoso, assim, né? Ele falou muito ao meu coração. Então hoje eu vou procurar, assim, ser mais um facilitador, vou ler mais aqui o estudo do pastor do que propriamente comentar, né? Mas eu tenho certeza que vai falar o coração dos irmãos também. Amém. Amém. Então vamos começar aí no livro de Atos. A nossa primeira pergunta é: quando a multidão em Listra quis oferecer sacrifícios a Paulo e Barnabé, o que eles disseram? A resposta está no capítulo 14, nos versículos de 12 a 15. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, quer dizer, coroas de flores, né? Queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, né? Mas se a gente for ver, tudo começa no capítulo 8, né? Quando eles chegam ali na cidade, tinha um paralítico e Paulo nota que ele tinha fé e manda ele se levantar. Ele levanta e começa a andar, a pular, né? Então, quer dizer, as pessoas viram esse milagre, aí acharam que Paulo e Barnabé eram deuses, os deuses deles que tinham vindo para a terra, né? Mas também a gente tem que ver que essa foi a primeira, assim, viagem missionária de Paulo e Barnabé. Foi a primeira vez que eles saíram, né, para a missão, né? A cidade de Listra, ela ficava assim, perto de Cônio, onde eles começaram a fazer o ministério. E era uma cidade assim, muito pagã. Era uma cidade gentia, mas assim, muito pagã. Então eles escolheram ali essa cidade justamente por ser pagã, né, para levar a palavra de Deus, né? E essa cura desse aleijado, ela parece muito com a cura daquele aleijado lá em Jerusalém, está no capítulo 3. A gente pode ir lá e ver que vai ser bem parecido. Mas a gente tem que ver aqui, entender que quando eles começaram a querer adorá-los ali, eles rasgaram as suas vestes, as suas roupas, né? Eles ficaram assim horrorizados, porque aquilo era uma blasfêmia, né? Chamá-los de Deus, né? Então, quer dizer, a primeira assim, prova que eles tinham que dar, que é assim, para os homens ali, o testemunho deles, né, era que eles não eram deuses. Talvez eles nem entendessem quando eles começaram a rasgar a roupa, mas chamou a atenção para eles, né? E o triste que a gente vê aqui hoje, né, muitos líderes, né, principalmente nossos líderes assim, religiosos, aí, eles têm essa vaidade de querer ser adorados, né? Tem até igrejas aí que os membros recebem seus pastores ajoelhados, adorando ali, né? Parece até Nabucodonosor, né, que fez uma estátua para as pessoas ficarem ajoelhadas. Quer dizer, isso é triste, né? Muito triste, né? E eles têm que aprender, assim, que como fez João Batista, né? Ele iniciou o ministério, Cristo veio, João Batista se retirou, não é isso? Ele ainda diz, né, que agora convinha que o Senhor crescesse e ele diminuísse, não é isso? E, infelizmente não é o que a gente vê hoje, né? Em segundo lugar, eles tentaram ali convencer o povo de que eles não eram deuses, que eles criam, que aquele povo achava que era Júpiter e Mercúrio. E disseram: nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Então é lamentável, né, que esses líderes que eu citei, né, se apresentam assim como super-heróis, como se tivessem assim, fossem assim muito poderosos, né? E as pessoas vão lá com algum problema, eles oram, né? E se tem um resultado, não foi o Senhor, não foi Deus que realizou a cura. Foi a oração desse pastor, não é isso? Foi aquela igreja que cura, aquela igreja que salva, né? Aquela organização
é que vai te salvar, vai te levar. Não é mais Cristo, né? Isso é a vaidade nossa, né? Do ser humano falando mais alto. Foi isso que Paulo e Barnabé quis mostrar para aquelas pessoas que não é assim. É o Deus vivo que fez o céu e a terra, é que atua na vida do ser humano, não outros homens, né? Em terceiro lugar, a gente pode dizer que os apóstolos falam de um Deus vivo mesmo, Deus vivo, né? Os deuses daquele povo ali eram estátuas lá, né? Não falavam, não ouviam. Não tinha nem essa tradição de ter feito nada, né? O nosso Deus foi que fez tudo na vida, não é isso? E hoje ainda a gente tem que trazer esse evangelho, né? Esse evangelho assim, da salvação, né? Entendeu? O evangelho de Cristo, né? Porque eles só trazem hoje os milagres, né? E o milagre não é o evangelho, não é o milagre que faz você se converter. O milagre, ele só assim, ele serve como um testemunho do poder de Deus. Mas quem vai te converter é a palavra de Deus. O milagre só vai chamar a atenção. Então, os pastores hoje, os líderes, né, os pregadores, eles tinham que se prender mais ao ensinamento de Cristo do que nos milagres. Teve uma inversão, né? Sim. Nas coisas hoje em dia. Isso é triste, né? Como você disse, a gente tem que focar sempre em Cristo, né? É Cristo que liberta, é Cristo que convence o homem do pecado. Então, o nosso foco tem que ser sempre Cristo e não nós mesmos. Nós mesmos. Quando Deus fazia um milagre, Cristo fazia um milagre, Paulo, né? A gente vê Paulo aqui, nessa viagem missionária dele, ele curava, né? Também muitos. Levavam até lenços e roupas para Paulo curar. Mas isso era com propósito, né? O propósito, o foco aqui, não era o milagre em si. Porque aquelas pessoas eram curadas e depois ficavam doentes, não é isso? De outras coisas. Então, o foco aqui era chamar a atenção para o ministério de Deus, né? Para a salvação de Cristo. Com certeza. Então, a nossa resposta aí está em Atos, no capítulo 14, nos versos 12 ao 15. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar com a gente nesse estudo. E como a gente sempre faz nos outros vídeos, pega uma caneta, um marca-texto, um lápis e grifa aí a nossa primeira resposta. E a nossa segunda pergunta é: o que fizeram os habitantes de Éfeso depois que creram? A resposta está em Atos, capítulo 19, versículos 18 a 20. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Aqui é bom assim a gente ver um pouquinho do contexto, né? do que foi isso, né? A importância disso, né? Porque isso acontece com muita gente, aconteceu comigo. A gente se converteu, chegou em casa, pegamos as fitas das crianças da Disney, um monte de livro, discos seculares e queimamos tudo. Talvez coisas até que não tivessem importância, né? Foi tudo ali. Então isso poderia ser uma coisa assim que muita gente faz, muitos crentes, né, quando se convertem fazem. Mas aquela cidade ali, Éfeso, era uma cidade que era uma cidade de adoração, né? Era uma cidade que tinha o templo de Diana. Era assim, a maior construção que existia na época, né? E a gente de tudo quanto é lugares, não é isso? Ela era uma metrópole de 200.000 habitantes naquela época. Você vê, hoje seria maior do que Moriaé, 2 vezes maior do que Moriaé, né? E Paulo ficou lá 3 anos, quer dizer, foi o lugar que ele mais tempo ficou, justamente por causa dessa idolatria que tinha naquela cidade ali, não é isso? Ela era muito influente, era uma cidade muito influente, né? Então, muitos confessaram os seus feitos pecaminosos. Eles entenderam a palavra que nos diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar e purificar. Esse é um dos primeiros atos de uma genuína conversão, a confissão, né? Pelo ato da confissão, se reconhece seus erros, admite suas práticas que não agradam a Deus. Mas é triste que hoje as pessoas vêm na igreja, se tornam membros, passam por todos os processos para serem membros de uma igreja local, mas elas não são conduzidas a um reconhecimento, né, de seus pecados. Parece que as pessoas não cometem pecados. Elas entram na igreja e fica tudo bonzinho, né? Tudo boazinho, né? Mas é assim mesmo, né? Não existe mais a pregação do arrependimento e da confissão. É assim, venha do jeito que está e permaneça do jeito que está.
assim, não tem uma renovação de vida, né? Um renascimento de vida. Né? Porque se ficar cobrando muito dos membros, talvez eles saiam. Né? Eles são clientes. Né? Nós somos clientes hoje. Graças a Deus, aqui na Batista Central não pratica isso. Mas a maioria das igrejas pratica, infelizmente. Né? Eles trouxeram seus livros e queimaram. Né? Isso ali foi uma confissão pública do que eles estavam fazendo de errado. E Provérbios 28, 13 já diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Né? E o segundo ato no processo da conversão é abandonar a vida de pecado, das coisas contrárias a Deus. Né? No texto aqui, os cidadãos de Éfeso trouxeram seus objetos de arte mágicas e queimaram diante de todos. Este é a fé e prática no processo da conversão. É importante reconhecermos tudo que não agrada a Deus e nos desfazermos, né, dela. Não é possível ser crente e continuar agindo do mesmo jeito que está no mundo, né? Querendo agradar o mundo, querendo agradar as pessoas, a sociedade. Né? Então a gente tem que olhar para Deus, conhecer a palavra de Deus, ver o que Ele não quer mais que a gente faça e abandonar isso. Né? Com certeza. Então a nossa resposta, nossa segunda resposta, está aí no capítulo 19, nos versos 18 ao 20. Nossa terceira pergunta é: o que o Espírito Santo revelava que aconteceria a Paulo de cidade em cidade? A resposta está no capítulo 20 e, inclusive, o mesmo versículo 23. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Né? Essa passagem aqui, ela é assim, um grande ensinamento, né, para aquele que se propõe a ser um pregador, um missionário, né, um obreiro, trabalhar na obra de Deus. Né? Porque Paulo, sabendo disso, ele não fugiu, ele não abandonou a obra. Eu acho até que ele assim não deu uma de Jonas, né? Começou a fugir, né, daquilo. Então ele nem reclamou, começou a murmurar, não é isso? A gente sabe que ele ficou aqui até assim com o espírito, com o ânimo, né, tribulado, triste, lógico. Ninguém fica sabendo que vai sofrer, apanhar e fica contente por lá. Mas isso não fez ele abandonar a obra de Deus, né? E hoje, como tem aí um evangelho assim fácil, né, barato, negociável, interesseiro, né, eles assim ignoram, né, assim, as experiências difíceis, né, que foram vividas por Paulo, não é isso? O Espírito Santo é como se hoje ele só quisesse passar as coisas boas para a gente. Né? Não fala mais das nossas tribulações, só fala aquilo que a gente quer, né, quer saber. E a gente fica assim muito apegado na Bíblia, naqueles versículos assim que falam o nosso coração, o nosso ego, né? Então, inclusive tem aqui, ó, tudo posso naquele que me fortalece, não é bonito isso? Somos mais do que vencedores, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Né? Mas a gente ignora que o Espírito Santo revelou ali para Paulo que ele ia ter prisões e tribulações. Em cidade em cidade, quer dizer, isso ia se repetir. Né? E o Espírito Santo hoje ele é bem solidário assim, com a gente, bem camarada mesmo. Né? Ele só diz que nós somos os filhos dos reis. Mas Cristo já falou que a gente, nessa vida a gente teria tribulações. Não é isso? Nós sofreríamos tribulações. Mas para a gente ter bom ânimo. Né? Coisas boas virão? Com certeza. O Senhor tem, né, coisas maravilhosas para a nossa vida. A gente tem que crer nisso também, não é isso? Mas esse não é o foco da vida cristã. Né? Você ter coisas boas nessa vida. É interessante nós pensarmos nisso, né, falarmos sobre isso, porque no Brasil a gente tem essa liberdade, né, liberdade de expressar o nosso amor por Cristo, de pregar o Evangelho, a gente tem essa liberdade. Mas quando você vê notícias do mundo, a gente vê que não é a mesma coisa. Né? Muitas pessoas sofrem perseguições como Paulo, sofreu de cidade em cidade e não desistem, não desanimam, continuam pregando o Evangelho de Cristo. O Paulo, inclusive lá em Éfeso, ele foi apedrejado, foi dado como morto, né? E colocado fora da cidade até para que os animais ali comessem a carne dele. Então, quer dizer, ali já houve um grande milagre na vida dele, né? O Senhor salvou ele. Né?
Mas aqui no Brasil, hoje nós estamos até com essa liberdade que você está falando. Mas há pouquíssimo tempo atrás, os crentes levavam pedradas, mas literalmente. Eu acho até que foi o pastor Orlando, ou ele passou por isso, ou ele contou uma história dessa. Uma família que, aos domingos, quando saía de casa para ir ao culto, na igreja, algumas pessoas da vizinhança jogavam pedra neles, pedra literal mesmo. Isso era comum. O crente está na praça pregando, né? Praça pública, e pessoas começaram a jogar pedra. Isso no Brasil há pouquíssimo tempo. Quer dizer, pouquíssimo tempo, há alguns anos. Sim. Mas acontecia aqui também. Né? E hoje alguns crentes devem sofrer também perseguições. Com certeza. A gente não sofre, né? A gente tem essa liberdade. Mas com certeza muitas pessoas Mas hoje a gente sofrem. tem que aproveitar. É verdade. O momento para levar a palavra de Deus. É verdade. Então, a nossa resposta está aí no livro de Atos, capítulo 20, no verso 23. Grifa aí na sua Bíblia. E a nossa última pergunta sobre Atos dos Apóstolos é: por causa da dureza de coração dos judeus, o que foi feito da salvação de Deus? A resposta está no capítulo 28, nos versículos 27 e 28. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam, e a os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Amém, né? Graças a Deus. A reação dos líderes judeus lá em Roma, né, diante da mensagem de Paulo, ela foi assim igual às dos dias de hoje. Você fala a mensagem, né, leva a mensagem, alguns creem, outros não. Sim. A maioria não crê. A maioria, infelizmente, é assim. Né? Então, por isso que Paulo, ele cita aqui Isaías 6:9. Está lá em Isaías. Então, disse ele: vai e diz a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos. Fecha-lhe os olhos para que ele não veja com os olhos e não ouça com os ouvidos, nem entenda com o seu coração e nem se converta e seja sarado. Né? Então, essa passagem, ela mostra assim bem, ela descreve bem assim o enfraquecimento espiritual do povo, né, de Deus, né? O esfriamento da fé. Né? Eles esfriaram na fé deles. Né? Então, Deus, né, se volta para os gentios, aqueles que aceitam a palavra e querem ser curados. Né? Os judeus não adianta querer voltar mais agora. Agora o Senhor é como se tivesse desligado a chave deles, né? Eles estão em suspenso lá. Né? Então essa salvação, essa graça, veio para nós, para os gentios. Né? Em João 1,11 fala assim, ó: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todo aquele que crê no Senhor Jesus terá salvação. Né? Graças à dureza do coração dos judeus, essa mensagem foi enviada a todos nós, né? Hoje. Assim. Mas a gente não pode se iludir, né? Porque essa mensagem está chegando até agora, a gente está levando ela, e se você endurecer o seu coração, não quiser ouvir, vai ser assim como se vai ser interrompida para você também. Entendeu? Não vai chegar mais em você. Você tem que aceitar, crer. Não fazer igual os judeus. Escutar a mensagem e não crer. Não é isso? Em João 6,66 já diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querer vós também retirar-vos? Quer dizer, Jesus não vai ficar correndo atrás das pessoas. Deus não vai ficar impondo a sua palavra. É uma questão de fé, um ato de fé nosso. Né? Ouvir, crer, né? E receber isso para nós. Sim. Não é isso? A gente pensa que Jesus ficou muito triste. Eu acredito até que tenha ficado triste. Mas assim, que ele saiu correndo atrás dos discípulos, quando falaram, estão indo embora. Ele perguntou: vocês também querem ir? Né? Eu estou dando de graça para vocês. Vocês não querem receber? É verdade. Eu sempre agradeço, né? Eu oro agradecendo a Deus porque a salvação chegou até nós. Eu sempre agradeço por isso, porque foi um projeto de Deus, né? Para a nossa vida. Que a gente se convertesse, que a gente falasse do amor dele. E não era para nós.
né? Mas chegou até nós. A gente tem que agradecer Com todos certeza. os dias, né, por ter sido incluído nesse projeto, né? Maravilhoso. Com certeza. Amém. E levar a palavra para que mais pessoas também possam ser É incluídas. uma das né? ordenanças, né? Com Levar a certeza. palavra. Com certeza. Então, nós finalizamos aí o nosso livro de Atos, resposta no capítulo 28, no verso 27 e 28. E agora eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Velho Testamento. Vamos lá para Josué. E vamos à nossa quinta pergunta. Qual sinal Josué deu para que Israel partisse e o que eles deveriam seguir? A resposta está no capítulo 3, no versículos 2 a 4. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e o que os sacerdotes levitas a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passasse antes. Esses 2.000 côvados aí dá mais ou menos 900 metros, né? Para que ela ficasse em destaque ali. Se não ficasse todo mundo em cima, todo o povo não haveria, né? Mas aqui a gente vê assim, a continuidade da peregrinação dos israelitas, ali no deserto, né? Agora sobre a liderança de Josué. Né? Eu acho que ele estava ali até um pouco assim seguro. Né? E agora? Como é que vai ser? Né? Como é que Deus vai me tratar? Né? Moisés já tinha morrido, não é isso? Sim. Então Deus já tinha falado, já tinha conduzido o povo através de Moisés. Agora era com ele. Mas Deus vem e exorta Josué, dá um ânimo para que Josué possa fazer, né, esse trabalho. Né? E os princípios assim, que a gente aprende assim, nessas instruções que Deus passa para Josué, elas são válidas assim, até hoje para a gente. Né? Que a gente precisa fazer assim, da leitura, né, meditação da palavra, um hábito, né? Todos os dias, todos os instantes. Confiar em Deus, não é isso? Ele tinha um grande desafio pela frente, mas ele confiou na palavra de Deus. É assim com a gente hoje. Nós temos grandes desafios, né, pela nossa frente. A gente tem que confiar que o Senhor vai estar nos conduzindo, né, para a vitória nesses desafios. Sim. Mas ali, em uma clara demonstração de obediência e fé, Josué prontamente ordenou que todos se preparassem para a travessia do Jordão. Eles finalmente entrariam na terra da promessa para conquistá-la. A gente pode imaginar assim, o entusiasmo que estava naquele povo. Né? Ali, a noite anterior, de frente para o Rio Jordão, né? Um rio imenso, né? Aquele ali era um rio super caudaloso. O primeiro assim, desafio deles era como atravessar. Não é isso? Então, a gente tem que ir lá, ler todo o livro de Josué, né? Que a gente vai ver as maravilhas que o Senhor está fazendo ali. Né? Eles tinham passado assim, 40 anos no deserto dando voltas. Não é isso? Só Caleb e Josué chegaram até ali. Sim. Né? Assim, tinha gente ali que estava há 40 anos no deserto andando. E agora, finalmente, eles estavam para atravessar. Né? A expectativa era grande, das conquistas, né? Tudo que estava esperando eles lá. Né? Mas eles também tinham noção de que não era só coisa boa. Tinham soldados lá, tinham inimigos lá, tinham cidades enormes, fortificadas. Então, isso é hoje. Às vezes a gente tem uma grande expectativa de uma grande bênção que está vindo, mas isso nos assusta, né? A gente fica com medo. Poxa, será que eu estou preparado para isso? Esse desafio, esse emprego, esse cargo que eles estão querendo me dar? Não é isso? Sim. Mas a gente tem que saber que o povo de Deus não estava sozinho lá, e nós não estamos sozinhos hoje. Né? A pergunta parece ser sem sentido aqui. Porém, algo diferente, profético, está acontecendo. Né? Como centenas de vezes, Israel estava acampado junto ao Rio Jordão. Porém, o comando é diferente. Em todas as outras situações, eles se orientavam pela nuvem. A nuvem guiava o povo. Agora não tem mais nuvem. Né? Lá em Números 9:17 diz: mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Isso era outro, assim, dificultador para o povo. Não tinha mais a nuvem, o guia deles ali. Então, dessa vez, os oficiais vão no meio do povo e avisam, né? Ó, agora nós vamos agir dessa maneira. É a arca que vai nos conduzir. Não tem a presença de Deus na nuvem, mas agora tem o próprio Deus, que a arca simbolizava Deus ali, a nos guiar, né? E hoje, quem é a arca? A nossa arca é Jesus.
é o nosso guia, né? É para quem a gente tem que olhar, não é isso? E seguir, né? A entrada na Terra Prometida seria seguindo a arca, o sinal de Deus para Israel, trazendo para nossos dias, o mesmo é a figura da arca, é a figura de Jesus, né? E os pregadores hoje são aqueles oficiais que saíam no meio do povo apontando para a arca, olha para a arca, olha para a arca. Hoje nós temos os pregadores, né? Nossos pastores, nosso pastor, não é isso? Apontando para Jesus. Olhem para a arca, olhem para Jesus, né? Ele é o nosso guia. Aonde ele for, nós temos que ir atrás, seguindo os passos de Jesus, né? Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, né? Mas em Mateus 24:33 diz: da mesma foi vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo às portas, né? Deus guiava o povo à terra prometida, e hoje também é o nosso guia nessa terra. Amém? Amém. Temos que olhar para Jesus e seguir Jesus. Tem um livro que chama Em Seus Passos, o que faria Jesus? E eu acho muito interessante a gente questionar isso a toda decisão que a gente for tomar, né? O que Jesus faria? Jesus faria isso? Realmente é o nosso alvo, né? A gente nos conduz de acordo com a vontade de Jesus para a nossa vida. Então é muito interessante isso que você falou, e só reforçando. É muito bom. Assim. Logo que nós chegamos aqui na igreja, já há mais de 20 anos, teve assim, um trabalho desse aqui. Eu não sei se foi sobre esse livro, em cima desse livro, mas era nos Passos de Jesus, né? E uma das coisas que me marcou muito, até hoje, eu peguei isso para mim. Todas as vezes que eu estou fazendo alguma coisa que não está exatamente no caminho que deveria ser, está errado, vem a minha... Sabe assim, a minha memória é isso. Será que Jesus faria? Será que Jesus estaria andando? Sim. O Espírito Santo vem e nos incomoda, né? E tem me impedido, às vezes, de, sabe, ir pelo caminho que eu não deveria ir. É muito bom. Sim, com certeza. Para se espelhar em Jesus, né? Com certeza. Então, a nossa resposta está aí em Josué, capítulo 3, do versículo 2 ao 4. Nossa penúltima pergunta é: por que os filhos naturais de Israel e os estrangeiros ficaram em frente aos montes Gerizim e o monte Ebal? A resposta está no capítulo 8, nos versículos de 30 a 34. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, o altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas, que levava a arca da aliança do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel, e depois leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo que está escrito no livro da lei, né? Assim, o monte Ebal, ele ficava assim, a poucos quilômetros de Siquém, né? Quando a gente for lá e ler Êxodo, né? Gênesis, Êxodo, Números, a gente vai ver bem como é que é aquela região, como é que descreve ali, né? E foi ali que Abraão recebeu a promessa de Deus, né? Deus fala para Abraão em Gênesis, darei a tua descendência a essa terra. E eles estão ali, naquele lugar que Deus fez essa promessa para Abraão, né? E ali, Abraão tinha construído o altar e Josué vai e constrói também esse altar ali, né? Então, assim, a promessa estava sendo cumprida, não é isso? Eles estavam obedecendo o que Moisés, servo do Senhor, ordenara. Aqui se cumpre a ordem dada por Moisés em Deuteronômio 27. Deus havia instruído anteriormente o povo, por meio de Moisés, que logo que possível, né, depois que eles entraram em Canaã, eles deveriam a Siquém para prometer a sua obediência à aliança de Deus, né, que Deus tinha feito com o povo. Um altar inteiro de pedras sobre o qual não moverá instrumento de ferro.
E a gente olha para esse altar, a gente vê que esse altar se refere a Cristo, né? Esse altar é Cristo. De fato, a gente vê que Cristo, os soldados não quebraram as pernas de Cristo quando ele estava pendurado na cruz. Da mesma maneira que não passou um instrumento de ferro sobre o altar, nenhum instrumento de ferro passou sobre Jesus, né, para quebrar-lhe as pernas ali. Isso é uma figura, né, que nos remete a Jesus. Então, ali o povo está colocado em frente a duas situações, bênção e maldição, né? Porque foi lido ali o livro da lei, então lido as bênçãos para o povo e também as suas maldições, né? Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê tem a bênção, quem não crê tem a maldição. É assim, né? A gente pode falar assim: poxa, mas isso é uma pregação muito forte. Aqueles pastores, pregadores que a gente viu lá em Atos, talvez falassem isso. Você não pode falar isso para o povo, que você vai espantar o povo. Mas infelizmente é isso. Quem não crê tem a maldição. Vai ter o inferno, né? Quem crê vai ter bênção. Ah, mas você acabou de falar que aqui a gente não tem que querer bênçãos, as coisas materiais. Gente, a maior bênção que Deus deu para o homem foi a vida. E vida eterna, não é isso? Essa é a maior bênção que você pode querer na sua vida, né? Se você só quer carro, casa, emprego e tal, isso o diabo ofereceu para Cristo, não foi? Na tentação? Sim. Ofereceu fama, dinheiro, comida de graça, sem trabalho, né? Então, quando você vê alguém que tenha tudo isso, que não trabalhou, pode saber quem deu para ele isso. Mas Deus não quer dar vida, a vida eterna. Com certeza. O que eu gosto muito nos nossos bate-papos aqui, na Escola Bíblica Dominical, é que tudo se remete a Cristo, né? A Bíblia do Antigo ao Novo Testamento, ela se volta para Cristo. E é muito interessante a gente fazer essa pegada, né, de Cristo. Mais uma vez, aí vamos falar, nosso livro toda vez fala isso. Da primeira palavra, lá em Gênesis, né, até a última palavra de Apocalipse, aponta para Jesus, sim, fala de Jesus. A Bíblia, a mensagem da Bíblia é Jesus, né? Esse é o personagem principal, é a figura principal, é isso aqui, ó. Sim. É Jesus. Com certeza. Hoje mesmo eu estava lendo, aí, de vez em quando a gente ouve isso. Ah, a Bíblia tem contradições. Outros dizem, a Bíblia não é verdade. Tem alguns que dizem, né, mas foram tantas traduções que, sim, agora já mudaram tudo. Gente, isso é tudo conversa, é tudo falácia. Não é isso? Você não pode ler a Bíblia com olhos naturais, como, sim, um livro qualquer, né? Ela tem que falar ao seu coração. Ela não é viva e eficaz. Ela é como se uma faca de 2 gumes, né? Ela é isso, né? Não existe contradição. Você tem que aqui ver o contexto, para quem ela foi escrita, por que ela foi escrita, qual a mensagem que ela está dando ali naquele momento, né? Você pode ser um incrédulo, né? Aí você vai ler lá com olhos naturais, vai ser só um livro. Aqui é só um livro. E não vai fazer nem sentido, né, se você ler com olhos naturais. Quando você lê com fé, né, com olhos espirituais, ela você vai consegue... vai falar o seu coração, com certeza. Então, a nossa resposta está aí no capítulo 8, dos versos 30 ao 34. E a nossa última pergunta diz: que fenômenos Deus usou para que Israel vencesse todos os reis dos amorreus? A resposta está no capítulo 10, nos versículos de 11 a 14. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva, do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou.
até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jager? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Né? Isso aqui foi um acontecimento assim, absolutamente fantástico, né? Assim, como tudo que vem de Deus é fantástico, né? Mas se a gente, assim, sei lá, for prestar atenção nas minúcias, parece até um filme assim, de ficção científica isso. A gente vê isso aí no cinema hoje. Isso aqui aconteceu. Hoje é ficção, isso aqui é real, né? Podia ser até um título, né? O dia que a Terra parou. Porque parou tudo ali, né? Então, quando a gente estuda, medita, né? A gente vê assim, quão maravilhoso é Deus, né? E como Ele faz assim, coisas incríveis, né? Isso abala toda a ciência. Todos os cientistas, homens de ciência, eles veem isso aqui e assim, não acreditam, custam acreditar. Mas não tem como refutar também, né? Então isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então a gente vê aqui 2 episódios, né, naturais que aconteceram. Primeiro teve uma chuva de pedra e segundo o sol e a lua parou, né? E esses episódios deixam claro que Deus cumpre a sua palavra e luta pelo seu povo. Mas Deus não fez tudo sozinho, deixando Israel de braços cruzados. As 2 interferências foram seguidas de ações intensas de Israel. Eles lutaram, né? Eles correram atrás, né? Primeiro, a marcha ininterrupta do exército, durante uma noite inteira. E a persistência do exército numa luta sem trégua. Quando o dia parecia ser pequeno, para tão grande luta, Josué orou, pedindo que o sol e a lua se detivessem. Também não foi por acaso que Deus interviu, usando seu domínio sobre a natureza, para ajudar Israel. Essa interferência foi movida por ações relevantes, tanto de Israel quanto dos inimigos, né? Porque os inimigos se uniram ali contra Israel, né?